Bom pessoal, então hoje vamos à nossa primeira receita, uma receita muito bacana, costumo falar que é um clássico na confeitaria e que acabamos aplicando também aqui nos nossos tradicionais ovos de chocolate, tá? Nesse período de Páscoa. Essa é uma receita muito simples, tenho certeza que vocês vão gostar, podem replicar da maneira que eu estou ensinando aqui, ao vocês replicarem em casa irá sair igual na forma que eu irei explicar para vocês. E para essa receita nós vamos precisar aqui, para fazer o nosso recheio de leite ninho, aqui eu tenho uma caixa de leite condensado no peso de 395 gramas, 200 gramas de creme de leite. Aqui neste outro recipiente eu tenho 2 colheres de sopa de leite ninho, tá gente? Leite ninho realmente. E aqui esse pozinho aqui, falar para vocês aí de casa, que é muito comum a gente fazer a aplicação de pós, tá? Para saborizar sorvetes, gelados na confeitaria. Aqui eu tenho um pó saborizante para sorvete, que é muito fácil vocês encontrarem, tá? Que é da marca Selecta. Aqui eu tenho meia colher de sopa desse pó no sabor de leite ninho também, tá gente? Aqui eu decidi utilizar esse pó, tá? Ele é um pó extremamente concentrado. O que acontece? Algumas vezes as pessoas costumam adicionar muito leite ninho na sua massa de brigadeiro de colher, no seu creme de leite ninho à base de leite condensado. E algumas pessoas colocam um pouco e acham que o sabor não está suficiente e acaba adicionando mais leite em pó nessa massa e às vezes acaba comprometendo a estrutura, tá? A textura desse creme, porque eu estou colocando excesso de leite em pó, ou seja, estou adicionando mais sólidos à minha composição de brigadeiro. Isso irá comprometer diretamente a estrutura dessa receita. Então, a dica que eu dou para vocês aqui é fazer uso desses pós para sorvete, porque esses pós, eles são extremamente concentrados e evita que você adicione sempre 2, 3, 4, 5, 6 colheres para chegar no sabor desejado. Como é um pó aqui, que se trata de um pó, tá? No sabor de leite ninho concentrado, eu só preciso fazer a adição aqui de meia colher de sopa, tá bom? E para aqui completar nossa receita, nós temos aqui 50 gramas de manteiga sem sal, tá bom? Então, esses aqui são os ingredientes que vão compor, tá? O nosso recheio, o nosso brigadeiro aqui de leite ninho, para a gente fazer aqui, casar e fazer a harmonização com este produto aqui, que é Nutella, que trata exatamente de um creme base de chocolate e avelã, tá bom? Antes de iniciarmos o nosso recheio, é muito importante que vocês primeiro elaborem as cascas de ovos, obviamente, para a gente ter o recheio para poder assim adicionar, rechear e trufar nossas casquinhas, tá bom? Aqui eu já deixei separado 350 gramas de chocolate ao leite, lembrando que aqui eu estou utilizando chocolate e não cobertura fracionada. Por isso que eu vou ter que explicar aqui para vocês como é que funciona a têmpera deste produto, tá? Uma vez que eu usar chocolate nobre na confecção dos meus ovos de Páscoa, eu obrigatoriamente vou precisar temperar este chocolate. Aqui eu tenho um chocolate que eu aqueci, vou pedir para que o Wagner aproxime um pouco aqui a câmera, para que vocês confiram a temperatura aqui, ó, 48 graus, 49, tá? A resistência térmica máxima que o chocolate ele aqui suporta, pessoal, é 50 graus. Uma vez que eu ultrapasso a temperatura de 50 graus no meu chocolate, esse chocolate ele pode vir a queimar, tá bom? Ou separar literalmente a gordura dos sólidos. Então não é interessante, é interessante que vocês sempre ajustem a potência do micro-ondas, caso vocês desejem derreter o chocolate no micro-ondas. Ajustou essa potência para uma potência média que seria 50 e a cada 30 segundos vocês vão mexer, picar e levar o chocolate ao micro-ondas e nesse intervalo de 30 segundos vocês vão retirar e mexer o produto até que ele esteja assim, ó, completamente derretido e fluido a essa temperatura entre 45 e 50 graus no máximo. E aqui eu vou utilizar uma pedra de mármore para a gente temperar esse chocolate. Eu vou aqui, ó, pessoal, colocar todo o chocolate sobre a pedra de mármore. Isso porque a pedra ela está um pouco fria, está com a temperatura inferior à temperatura do chocolate, isso é muito importante, para que esse chocolate ele venha baixar a temperatura. Então aqui é muito simples, vocês vão precisar fazer uso de um termômetro, tá? Uma espátula como esta que eu tenho aqui na mão, e eu vou apenas espatular esse chocolate sobre a pedra e vou juntando novamente
e constantemente eu vou aqui medindo a temperatura do chocolate. Uma vez que essa temperatura do chocolate atingir 28 graus, ele estará pronto, tá? Para a gente fazer a aplicação aqui necessária no chocolate, tá bom? Espalho e junto, e constantemente eu vou aqui medindo, conferindo a temperatura. Vocês percebam que há pouco tempo esse chocolate ele estava a 49 graus. Vamos ver agora que temperatura está. 33 graus, tá? Aqui é um processo muito rápido, ó, 32. Então, quando essa temperatura estiver a 28, eu vou voltar aqui o chocolate ao meu recipiente, tá? Juntar ele todo. E aqui eu posso também adicionar algumas castanhas nesse chocolate para que minha casquinha do ovo ela tenha essa textura crocante também, tá? Então, sempre espalhando o chocolate. E mais uma vez eu vou juntar. E vamos ver aqui a temperatura. 30 graus. Baixar mais 2 grauzinhos aqui. graus. Então, a temperatura está quase lá. Aqui vocês percebam que a temperatura chegou a 28 graus, que é a temperatura que eu preciso para poder trabalhar o nosso chocolate. Então, agora eu vou levar o chocolate de volta ao recipiente. Então aqui, pessoal, chocolate pronto. Agora eu vou simplesmente transferir esse chocolate para a nossa forma e assim fazer a nossa primeira casquinha do curso de hoje. Aqui, a ideia que eu dou para vocês é vocês fazerem uso de alguma castanha, de repente um flocos de arroz, tá? É bem interessante, de repente uma noz triturada, um amendoim também, que tem um preço mais acessível, para a gente colocar aqui junto a esse chocolate e assim ter aquela nota, tá? Crocante da nossa casquinha. Aqui eu vou utilizar a forma que eu expliquei para vocês anteriormente, que é a forma que tem essa marcaçãozinha aqui. Não sei se vocês aí em casa vão conseguir visualizar perfeitamente, como eu estou visualizando aqui. Então eu vou obedecer essa demarcação, preenchendo a forma com o chocolate. Sem ultrapassar o nível. Uma vez que eu ultrapasso o nível, esse chocolate ele vai escorrer para a lateral da nossa forma. Uma vez que eu deixo faltar um pouco o chocolate e não chega ao nível desejado, essa casquinha ela não vai ficar perfeitamente uniforme. Então aqui, ó, antes de eu encaixar as peças, eu sempre gosto de dar uma leve batidinha. Às vezes, ao final aqui se concentra alguma bolha de ar. Então, se eu não der essa batidinha, essas bolhas vão se concentrar aqui embaixo e ao desenformar, tá? A minha casquinha de ovos vai ficar aquela bolha de ar indesejado. Por isso que é bom vocês sempre, antes de encaixar as peças, dar uma leve batida. Então eu bati aqui um pouco, venho aqui com a película de silicone, coloco por cima e com a nossa terceira parte eu vou só preencher aqui, ó, e vou pressionar. Perceba que ao pressionar o chocolate se molda completamente a forma. Olha só que bacana. Não ultrapassou porque eu obedeci aqui exatamente ao nível que eu precisava de chocolate, tá bom? E agora, levar à geladeira,
entre 10 a 12 minutinhos, tá? Isso é um detalhe super importante aqui, é esse processo de pré-cristalização do chocolate, tá? Aqui eu não devo levar esse chocolate ao freezer. Uma vez que eu levar esse chocolate ao freezer, ele pode suar e ocasionar um excesso de umidade e manchas na superfície da casquinha de chocolate do nosso ovo de Páscoa. Essas manchas geralmente chamamos de flat bloom, tá? Que é temperatura excessiva no nosso chocolate. Uma vez que eu aquecer esse chocolate ultrapassar 50 graus e eu não temperar ele corretamente e levar ao freezer, essa variação de temperatura excessiva no meu produto pode ocasionar em manchas no chocolate. Aqui, por exemplo, se o Wagner pegar para vocês, eu tenho uma casquinha perfeitamente com um brilho exatamente bem aparente. Isso porque eu obedeci todas as regras, todas as temperaturas, tá? Que o chocolate ele precisa para que ele saia com esse brilho aparente. E o tempo de cristalização, obviamente a gente tem que obedecer esse tempo para que o chocolate ele venha a cristalizar e realmente sair com esse brilho aí que vocês viram, tá? Então vou levar a geladeira entre 10, 12, no máximo 15 minutinhos, vai depender da geladeira, obviamente. E aí eu tenho que estar sempre atento. Dos requisitos, tá? Uma das características que nós observamos que o chocolate está bom é quando a forma ela começa a ficar fosca, ela começa a se desprender do chocolate. Aí é um fator que indica que a nossa casquinha ela está cristalizada e em perfeitas condições, com aquele brilho bem aparente que a gente precisa no chocolate, tá bom? Além disso, para vocês saberem se o chocolate também, além dessa característica de brilho, se ele foi temperado corretamente, basta você quebrar esse chocolate e se porventura ele fizer um estralo, esse estralo indica que o chocolate ele foi temperado corretamente para que a sua cristalização realmente saia com essas características. Então agora eu vou levar a geladeira e daqui a 15 minutinhos eu retiro a casquinha da geladeira para mostrar para vocês. E aí pessoal, curtiram o brilho da casquinha? Após 12 minutinhos retirei a casquinha da geladeira e ela saiu assim com esse brilho bem bacana, bem aparente, tá? Isso porque obedeci exatamente às temperaturas que a gente precisa para que esse chocolate ele saia com essa característica, tá? Vou colocar aqui do lado. Agora vamos à receita do nosso brigadeiro de leitinho, tá? Que é o famoso leite ninho. Aqui tenho uma caixa de leite condensado, vou dispor aqui na panela. ,200 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho aquele creme de leite, pessoal, de caixinha, tá? Que é muito comum, muito fácil de vocês encontrarem em qualquer mercado. 200 gramas de creme de leite. 2 colheres de sopa de leite ninho. Meia colher de sopa de pó para sorvete, tá? Sabor leite ninho também. Isso vai ajudar a intensificar o sabor do nosso recheio. E aqui eu tenho 50 graminhas de manteiga sem sal. Super simples aqui essa receita. Tudo que eu preciso fazer aqui é mexer aqui antes de levar ao fogo para homogeneizar todos os ingredientes. E aí eu vou levar ao fogo médio e cozinhar aqui, tá? Essa receita, todos os ingredientes, por aproximadamente 15 minutos, tá bom, pessoal? Então vou levar aqui ao nosso fogo. E aí, fogo médio, cozinhar por aproximadamente 15 minutos. Bom pessoal, aqui nosso recheio está pronto, tá? Aqui tem que tomar bastante cuidado, eu acabei me descuidando um pouco, se não tomar aquele cuidado, ele acaba grudando um pouco no fundo da panela. Então assim, ele fica com esse brilho aqui, ó. 15 minutinhos, tá? Que eu não posso cozinhar demais para que ele não vire um brigadeiro, tá? De ponto de bolear, eu preciso de um brigadeiro de colher, na verdade. Aqui eu tenho ele frio,
tá? Depois que ele esfria, ele vai adquirir aqui essa textura. Olha que textura fantástica. Prontinho já para a gente rechear a nossa casquinha, tá? E vamos fazer essa casquinha sempre mesclando aqui nosso recheio, tá? De leitinho com a Nutella pronta, que é este produto aqui que é muito fácil vocês encontrarem também no mercado, tá bom? Aqui tem uma caixinha bem sugestiva, bem interessante. Aqui eu tenho casquinhas no tamanho de 300, tá? O ovo aqui, para um ovo de 350 gramas, na verdade, tá? A gente encontra muito fácil essas formas no mercado, com a especificação, tá? Para ovos de 350 gramas. A casquinha ela não vai pesar 350 gramas, tá bom? 350 gramas seria o volume que ela comporta para você rechear ela. E aí você tem um ovo de colher aproximadamente de 380, 390 gramas, tá bom? Aqui eu já tenho a nossa casquinha que eu vou acabar aqui recheando. Vou colocar Nutella por baixo. Ou quem preferir pode inverter, colocar por cima, não tem problema. Aqui eu tenho bastante Nutella. Vou espalhar aqui na minha casquinha. Olha que bacana, pessoal. Já não dá aquela vontade de querer comer, na verdade, né? Agora eu vou com o nosso recheio, tá? De leite ninho. Vou colocar por cima aqui da Nutella. Espalhar bem. Aqui eu não preciso preencher completamente até a borda do nosso ovo, porque aqui nós vamos colocar algumas frutas, tá? Um leite em pó e fazer alguma decoração com o bico de confeiteiro. Após rechear aqui com Nutella, tá? Aí o nosso recheio de leite ninho, tá? Eu coloquei aqui um pouco de Nutella em mangas para confeiteiro e um pouco também de recheio de leite ninho em uma manga para confeiteiro com um bico, tá? Para fazer aqui um acabamento no nosso ovo recheado de colher, tá bom? Então aqui eu vou pressionar aqui com o bico e vou fazer movimento circular. Agora que eu vou usar alguns brigadeiros de leite ninho para decorar o nosso ovo. E alguns morangos, né? Para a gente dar um pouco aqui de cor no nosso ovo de colher. Aqui temos o nosso primeiro ovo da nossa oficina de hoje. E aqui, para finalizar, nós podemos perfeitamente, com um pouco de avelã aqui, né, nosso creme de Nutella, e vamos colocar aqui por cima do nosso brigadeiro de leite ninho. E aí, curtiram a nossa primeira receita de hoje? Espero que vocês gostem, tá? Tenho certeza que essa receita vai agradar toda a família e, de preferência, também toda a clientela de vocês. Agora vamos à nossa segunda receita de hoje.